Muito bem, pessoal, vamos começar o módulo de revisão parte 2, continuando com a nossa abordagem. Porém, agora, pessoal, a gente vai para o gráfico do dólar, tá? Dólar cheio, mesmo esquema, gráfico de 5, gráfico de 15 minutos, gráfico de 1 hora. Então, de imediato, qual o cenário que vocês estão vendo aqui? Não é uma abertura forte em gap de alta? Tá? Então, se a gente marcar a região, a gente tem um forte gap de alta aberto, tá? Lembrando do fechamento da VWAP do pregão anterior, bem no meio, 50% do gap. Pessoal, vocês concordam comigo que essa abertura, para ser saudável, ela precisava de uma correção, né? Porque se a gente tem esse movimento que impulsiona a abertura do gap, a gente tem que olhar outros tempos gráficos para ver como é que está o comportamento das médias, tá? A gente vê o gráfico de 15 também esticado das médias, gráfico de 1 hora, as médias flat. Tá ok, pessoal? Então o que a gente faz? Deixa o mercado se desenvolver. Aí ele vem dar essa pancada. Você pensa, perdi de novo a oportunidade de venda. Não, pessoal. Quem garante para vocês que o mercado iria regredir de forma acentuada com 3 candles, né? Até a fronteira do gap por inteira aqui, que agora ela é de força, entendeu? E nos 15 minutos a gente vê fechando uma barra de força e numa hora fechou a barra de força inteira. Porque lembre-se, tá, pessoal? O gráfico de 1 hora aqui, ele abriu em gap, só que a barra voltou, entendeu? Aí fechou, quase fechou o gap aqui em 1 hora, tá? Então, o que a gente vê no gráfico de 5? Fez os primeiros 3 candles, os outros próximo candle faz 3 candles de correção, não é mesmo? Só que, pessoal, eu tenho uma VWAP aqui em cima, eu tenho as médias aqui. Então, ainda eu estou numa situação difícil de pensar em venda, tá? Porque se eu vender neste rompimento, eu estaria vendendo contra a média de 9 ascendente, contra esse baita conjunto de média aqui embaixo, tá? Então, nesse tipo de cenário eu não vou vender. Olha que interessante. Aí você pensa, nossa, tá muito interessante, né? O mercado chutou para baixo. Enquanto isso, a gente já tem a terceira barra no 15 minutos sendo formada ainda no meio das médias, tá? Porque aqui que horas são, pessoal? 9h30 da manhã. O mercado está correndo, tá? Então, se a gente tem essas médias servindo como potencial suporte, eu vou evitar vender agora. Aí o mercado segue. Olha lá, pessoal, se você tivesse vendido por aqui, já ia começar a passar calor. E se você quiser vender na superação da mínima, opa, acionou, segurou nas médias, veio de novo, pum, vem comprador. Tá, pessoal? Ó, entrou defesa compradora, entrou compradores na hora que veio o teste nas médias aqui, ó, lembra? Média de 20 e 50 junto com 200. Então, o que a gente tem, pessoal? Pullback, conjunção de médias, tá? Vou marcar aqui, ó, pullback, conjunção de médias. Tem que sempre estar atento a isso, pessoal. Ó, pullback, conjunção de médias, tá? Não importa o período da média, você tem que estar atento ao suporte que está sendo testado e se está confluindo com alguma média. No caso aqui a gente tem o mercado testando o gap, né? Que seria, que está bem posicionado neste patamar de briga, em junção, né, em confluência com a média de 50 e 20 períodos. Beleza, pessoal? Aí o mercado, são 9h30 da manhã, a gente coloca mais uma barra dos 15 minutos, tá? Aí o que acontece? Eita, olha essa defesa vendedora, pessoal. Olha a força dos vendedores neste patamar. Olha como os vendedores agridem aqui, ó. Meio que engolfa, faz um Twin Towers. Eu ainda coloquei para vocês no módulo das velas as mais importantes, a que eu considero de maior relevância dentro do mercado, na formação dos preços. Ó, o que eu coloquei para vocês, ó? É esse tipo de combinação, tá? No qual eu falo aqui do Twin Towers. Não importa, pessoal, a ordem, tá? Quando duas velas entram em briga, entram em choque dessa maneira,
é o importante defesa. E aí, outro ponto importante, que eu também mostrei para vocês. As defesas, lembra? Defesa compradora, que são as barras de defesa, e defesa vendedora. Então, o que a gente vai ter aqui? Uma defesa vendedora. Essa defesa vendedora, né, segurou os compradores na tentativa de jogar o mercado para cima. A tentativa de pivotear para cima. E na sequência, pessoal, começa a abrir a baixa. Então, dentro do meu operacional, eu tinha vendido no exato rompimento dessa faixa. Estou na fronteira do gap? Estou, mas eu tenho um contexto. Porque além dessa defesa, é um pullback na 200. Tá? Olha as médias. Na hora que está aqui, já as médias estão inclinadas. Mas na formação dessa barra, as médias já vão inclinar para baixo. Tá? Então eu teria ponto para quê, pessoal? Alocar o meu stop aqui, né? Olha onde eu estaria vendendo. Eu vendi lá, olha os 15 minutos apoiando o rompimento. Não é mesmo? Concordam comigo? Então aqui são 10 da manhã. São logo a abertura do mercado à vista. Só que o dólar, pessoal, não tem tanta atratividade no mercado à vista como tem as ações. Tá? Se vocês forem analisar, o dólar, se ele dá umas pancadas às vezes, mas entre 10, 10 e 10, 11, 11 e 10, lembra que eu falei da questão da Petax para vocês? Então isso pode ser influenciável. Então eu estou utilizando o cenário que a análise gráfica está me mostrando, lendo o mercado, lendo o comportamento dos preços, pegando o horário que ajudou na movimentação. Tá? Então, troquei mais um candle no gráfico de 60 minutos. Tá? Então vamos continuar. Agora, pessoal, vocês concordam comigo que depois desse movimento de baixa o mercado já está afastado da média de 9? Não é mesmo? Só que assim, outro ponto importante. Além do mercado estar afastado da média de 9, vocês têm que entender que se vocês querem conduzir a operação, vocês não acham que essa pancada aqui já foi muito forte? Que pensar em condução do movimento, vocês vão ter que devolver ele inteiro quase, até aguardar uma correção na média? Então, nesse cenário, pessoal, não compensa querer pensar em conduzir. Pegou o teu, saiu fora. Essa é a lógica. Não é querer pegar tudo. Você surfar uma pequena fatia do movimento já é de extrema importância. Tá? Então, o mercado faz isso. Começa a devolver todo o movimento, tá? E no gráfico de 1 hora, o que a gente vai enxergar? Que o mercado deixou uma ampla vela com sombra inferior, ó, neste suporte, tá vendo? Rejeitando. Se a gente der um zoom aqui, dá pra ver que o mercado tá no suporte, tá? E lembra que eu falei sobre falsos rompimentos, ó? Isso é um falso rompimento. Vamos retornar para a gente ver. Ó, falso rompimento, pessoal. Tem que estar atento nesses falsos rompimentos. De extrema importância, ó. Todos os parâmetros que possam ocorrer no falso rompimento. Tá tudo detalhado, beleza? Estão com dúvida? Sabe o que vocês fazem, pessoal? Uma dica. Imprimam o PDF. Deixa ele como um livro. E deixa do lado do computador. Na hora que tiver o mercado aberto, vocês vão estudando. Tá? Então, quando o mercado falha, aqui já são 10h45, a gente tem esta vela rejeitando os 15 minutos, tá? Claro, pessoal, você não vai ficar operando olhando o tempo todo os 3 tempos gráficos, eu não olho. Eu olho o que está me mostrando e quando eu vou entrar numa operação, eu observo se tem alguma média, se o outro gráfico maior não está esticado, entendeu? Isso que eu olho. Eu só estou mostrando isso aqui como um exemplo para vocês. Então, este movimento vem pegar esta perna. Então, aqui a gente tem uma correção complexa, tá? Que também entra na área dos pullbacks. Lembra que a gente já estudou sobre um pullback complexo? Então, é um pullback complexo. Ele está vindo buscar esse movimento. Outro ponto importante a ser analisado é que a operação que eu realizei aqui, pessoal, eu usei como alvo Fibonacci, tá? Ó.
Liguei na sombra, liguei no corpo real. Se você não chegou na parte do curso de Fibonacci, então depois vocês assistam, tá? E vão entender detalhadamente o porquê que eu usei esta lógica. Quem já fez já vai entender, tá? Então, chegando aqui, o que o mercado encontra, pessoal? Junção de médias com VWAP, tá? E se você traçar um Fibo de cima para baixo, você vai ver que ele está deixando bem 50%, ó, tá? É 50% de Fibonacci essa queda. A correção, no caso. Aí o mercado começa a fazer isso. Ó. Por quê? E no 15 tava bonito o cenário, não tava? Não tava bonito? Só que eu ainda fiquei meio enviesado. Era o cenário de venda aqui, pessoal? Era um cenário de venda, tá? Meio agressiva. Só que por que eu fiquei enviesado, pessoal? Porque, pra mim, essa correção, ela foi, além de ser complexa, ela foi íngreme, tá? Ela foi bem íngreme. Isso aqui, pra mim, ficou meio com cara de fundo que o mercado pode ter feito, entende? Aí, de fato, eu fiz o que? Aguardei, né? Aguardei. Vamos deixar o mercado se desenvolver, tá? Olha o que ele começa a fazer, ó. Aí, vamos lá. Um detalhe importantíssimo que eu quero mostrar para vocês. São 11h30 da manhã. Eu vou colocar o gráfico de 15 minutos nesse horário, ó. Tá, ó. Mesmo patamar. Também está corrigindo. Gráfico de 1 hora, eu já vou jogar pro 11 da manhã. Também está aqui, ó. O que está acontecendo de briga aqui é o que o gráfico de 1 hora está mostrando aqui, tá? Aí você vê, pessoal, que padrão é esse? Não seria um arame, um inside bar? Este padrão aqui, né? Beleza. Por que eu não vou vender de imediato aqui agora, pessoal? Se você pensa assim, ah, Bruno, tá tão interessante para vender aí se ele romper esse patamar, tá? Se ele tem fundo mais baixo, as médias estão segurando, né? Só que primeiro, pessoal, por que eu não vou vender aqui? Por dois fatores, eu quero que vocês anotem, tá? Anotem isso daí. Primeiro, a gente tem essa rejeição de fundo. A gente tem essa rejeição de fundo aqui. Lembra? Ponto de parada que está no meu livro. O mercado fez um ponto de parada aqui, ó. Tá? Não vou vender se ele já marcou um fundo, veio para cá e rejeitou com fundo, deixando uma vela de retomada, eu já fico meio na dúvida. Por que eu não comprei aqui? Porque eu tinha um batalhão de média aqui. Isso não é um evento técnico. Deixa eu apagar. Lembra evento técnico sobre as médias? Por que não é um evento técnico? Porque ele, além de testar a média, ele já fez um pullback profundo aqui para continuar. Só que eu entrando aqui, eu ainda tenho um vácuo entre preço e média. Então eu não tenho um evento técnico. O que eu de fato tenho neste patamar é a nossa segunda função das médias. Um encontro de média e preço. Preço e média. Tá? Então isso impediu a minha tomada de decisão de compra. Além do ponto de parada aqui que eu falei que o mercado rejeitou fundo, por que eu não vendi aqui? Média de 20 períodos correndo por baixo, ó. Tá? Por mais que o 15 esteja dando cenário, eu ainda não tenho o 5 totalmente estruturado para uma possível tomada de decisão. Tá? A média de 20 ela está inclinada para baixo. Opa, beleza. Mas ela ainda não está no cenário ideal. Aí vamos aguardar o mercado se desenvolver. O que ele faz? Veio, acionou. Para quem vendeu, acionou. Né? Quem vendeu neste patamar, acionou acima. O stop, tá? Então note que o mercado segurou aqui na média de 20, tá? E olha o 15 como é que tá lá, ó. Beleza? Olha o 15 minutos como é que tá lá. Ó, se você vendeu aqui com o stop ali, você ainda não foi estopado, ó. Por quê? Você tem que confiar o quê? Nesse conjunto de médias que está servindo como potencial resistência, né? Dinâmico. Aí agora, pessoal, com o mercado rejeitando pela segunda vez, o que eu estou interpretando este movimento? Primeiro, eu tenho a possibilidade de ter um triângulo aqui, tá? Pessoal, questões de marcar o triângulo ou o canal, fica a critério de vocês pegar as sombras, tá? Eu particularmente não gosto de marcar duas linhas assim, para linha de tendência, beleza.
Mas quando é muito em cima, é um triângulozinho, eu pego e faço isso, ó, tá? Nem vou até o final, marco só esse aqui, ó. Só esse aqui que me interessa, tá? Aí o mercado, pessoal, por quê? Porque este cenário, além do mercado fazer esse movimento, ele está contraindo aqui dentro, tá? Aí de repente, pum, ele deixa essa barra. Meio-dia, vamos colocar mais uma vela negativa, ó lá, tá? Meio-dia, vamos colocar os 15 minutos também, ó. Meio-dia também. Os 15 minutos tá vencendo este patamar, tá perdendo a mínima. O 5 tá dando sinais de rompimento, pessoal. E como o mercado contraiu, então eu posso realizar uma venda na perca da mínima dessa barra, ou até mesmo no corpo real. Eu particularmente sempre antecipo, pessoal. Tá? Outro fator importante, a gente pode ter aqui, ó, além dessa linha, são 3 rejeições de topo. Tá? Então, perdeu a mínima, aciona nossa venda, tá? Stop aonde, pessoal? Acima do conjunto de médias, tá? Acima da média 200 aqui já tem um vácuo, então fica complicado, né? Fica caro o stop. Aí o mercado cai, e deixou um doji, pessoal. Aí logo você imagina, putz, segurou um doji bem aqui perto da sombra, onde eu não queria ter marcado. Mas lembra que eu expliquei para vocês sobre doji em continuação de movimento? Ó, mercado, quando ele produz um evento técnico e segue o movimento vigente, o doji vai estar lá para indicar a continuação do movimento, tá? Mas tem que estar de olho no cenário. Então, conforme o mercado deixa esse doji e segue a pancada, o meu stop daqui tá aqui, ó. Ou se pá, no meio da barra. Por quê? Pessoal, vocês concordam comigo que essa pancada para baixo deixou o mercado esticado? A gente vai olhar o 15, ó, também está esticado, tá? Deixou o mercado esticado. O que a gente tem agora, pessoal? Sinal de clímax, tá? Volume de exaustão com barra de exaustão. Beleza? Então, aqui era o ponto ideal de sair. Ou você vai esperar formar a próxima barra. Formou? Deixou um martelinho? Você sai fora, pessoal. Não tem que pensar em conduzir. Como é que você vai conduzir o movimento depois de uma pancada dessa? A correção, certamente, ela vem grosseira para cima da média. Tá? Mas no exemplo aqui, a gente vê o quê? Que o mercado vai tentar corrigir e joga para baixo de novo. Eu não vou vender, pessoal. Ah, o cenário tá bonito, mas eu não vou vender aqui. Não vou vender aqui, porque eu tô vendo, pessoal, é questão de time de mercado. É questão de sentir o que ele tá querendo mostrar para vocês. Pô, a gente marcou fundo aqui. Tá? Né? Tá vendo que essa vela aqui, ela chega a perder a mínima da anterior e sobe? Então, isso é um falso rompimento de velas, pessoal. Só que poucas pessoas enxergam isso. Ninguém faz essas leituras. Aí o mercado regride até a 9, começa a cair. Opa, deixou um doji, Bruno, pode continuar? Pode. E de fato, continua. De fato ele continua. Ó. Aí veio testar aqui de novo. Então o que a gente tem? Suporte marcado. Tá? Eu particularmente, pessoal, gosto de marcar o suporte, acho que eu já expliquei para vocês. E resistência desta maneira. Ó. Eu gosto de pegar a faixa que está a sombra e o corpo real. Por quê? Porque para mim é uma zona isso daqui. Tá? É uma zona de briga. É uma memória para o mercado. E mesmo se eu vendesse aqui, eu estaria vendendo totalmente esticado as médias. Você pode usar a lógica da VWAP, da média de 50, ó, bem esticado. Tá? Então, e além disso, pessoal, que horário aqui? Vai dar 1h da tarde. E esse movimento de correção do mercado, ó, sentiu a 20. Por quê? Lembra? Segunda função, encontro de preço e média com o vácuo, tá? Sentiu.
Bateu na 20. 20 descendente, tenderia a segurar. Você vai vender quando perder a mínima? Ah, pessoal, só se eu for trabalhar com teste de suporte e resistência, né? Por quê? Porque eu já tenho 2 testes no fundo ali. Então, se eu for pensar em vender de novo, eu vou estar pegando essa faixa totalmente perigosa e bem afastada das 50, tá? Então, pessoal, o que o mercado faz? Pum! Rejeita totalmente a venda e coloca uma pressão compradora. Só que não tem volume, tá? Então, se a gente vai olhar no gráfico de 1 hora, o que está acontecendo é isso daqui, ó. Só que eu ainda estou contra o viés do mercado, mas ele está rompendo. Então, se você é agressivo, é até válido uma compra aqui. Sabe por que é válido? Porque os preços estão segurando, rejeitou na 9, tá? Ele corrigiu na 9, lembra do processo de correção na 9. Então, se eu estou comprando aqui, eu sei que eu vou pagar um stop barato aqui, ó. O risco-retorno vai valer a pena, por quê? Porque aqui eu vou buscar este fundo como alvo, que está justamente na média de 50 períodos. E lembra da segunda função de novo, encontro de preço e média. Aí o mercado vai, olha o mercado bate, pessoal. Tá? O dólar é técnico, eu gosto muito de trabalhar com o dólar. Então a gente vai mexer no gráfico de 15 minutos, tá? A gente está deixando um doji lá em cima, próximo da média, beleza? Esse é o cenário do 15 minutos, que já são 2h15 da tarde, tá? Então eu vou colocar o gráfico de 1 hora também neste patamar, ó. Beleza? E agora aqui testou a 50 descendente com a 20 inclinada para baixo. Que cenário que a gente tem aqui, pessoal? Que modelo operacional? Modelo operacional 50-20, lembra? Teste na 50 com a 20 inclinada para baixo. É para operação? Particularmente não. Ele é bem agressivo. Mas se você quiser pagar para ver, ó como veio semelhante. Tá? Mas tem que ter um bom gerenciamento de risco, tá, pessoal? Então, testou a 50. Quem vendeu tem que entender que o alvo é sempre nas médias, né? Aí o mercado faz isso. Quando o mercado faz isso, pessoal, a gente logo imagina o quê? A possibilidade de um pivôzão de alta, caso ele rompa essa LTB que está a 50 aqui. Tá? E o que você vai pensar agora? Olha o gráfico de 15, como é que tá. Ah, tá formando uma bandeirona, um pullback complexo, né? Que sai, ele rompe essa LTB e vai para cima. Só que, pessoal, vocês concordam comigo que se ele romper aqui, ele vai encontrar 50 aqui, que é o encontro de média, preço e média, tá? E nos 15 minutos, olha o batalhão que a gente tem aqui também, vai encontrar 20. Então, o rompimento para mim operar aí não é ideal. Aí, o que o mercado vai e faz? Deixa um doji, pum, e falha na estrutura. Isso é uma falha de estrutura, pessoal. Tá? É uma falha de estrutura, ó. Mesmo esquema aqui, ó, mercado vem, né? Tenta uma bandeirona de alta e falha de estrutura. Tem uma coisa para fazer aqui agora, pessoal? Falhou na estrutura, veio fazer um triplo teste no nível de suporte. Tá? O mercado está totalmente complexo neste patamar. Então você não faz nada, aguarda se desenvolver. Tá? Eu sei que tem traders agressivos que vão comprar, sabendo que está no nível de suporte, está afastado da 9. Eu mesmo já fiz muitas operações assim. Tá? E não me envergonho disso não, pessoal. Aí o mercado está né, se desenvolvendo, tudo mais, vai brigar. Aí ele começa a fazer isso, pessoal. Aí você pensa, nossa, tá bem complexo, né? Vamos marcar mais uma linha aqui, ó. Tá bem até para marcar a linha tá complexo. Não vou nem marcar. Vamos deixar 15 minutos rodar também, tá? E o gráfico de 1 hora também, porque já são 3h30 da tarde.
Só que o que acontece, pessoal? Neste cenário, a gente tem o mercado testando a média de 50. Não venceu a média de 50, tá? Não venceu. Apenas está testando. E no gráfico de 15 minutos, a gente tem ele testando perfeitamente a média de 20. Agora vai a dica para vocês, tá? Eu vou até marcar aqui, ó. Quando o mercado testar a média de 50 no 5 e dar sinais de rompimento, você vai fazer o que? Você vai olhar nos 15 minutos para ter realmente certeza que ele está vencendo a média de 20. Mas claro, pessoal, tem um fator importante. Às vezes as médias elas vão ter a paridade no valor, tá? Às vezes vão estar afastadas e isso vai perder a relevância. Mas na maioria das vezes vocês devem olhar este cenário, tá bom? Não esqueçam de olhar esse cenário, pessoal. Bateu lá, rejeitou, opa, aí você vê o gráfico de 15. Aí agora, você tem um cenário para venda, pessoal? Eu tenho todas as médias inclinadas para baixo, tá? Eu tenho todo o cenário de venda. Agora, pessoal, só que o problema é o quê? Qual que é o problema de eu vender aqui? Se eu vender aqui, eu tenho que estar ciente que o meu alvo principal vai ser esta zona, tá? Aqui dentro o mercado está rejeitando, ó. Aqui dentro ele está rejeitando. E lembre-se que aqui também, ó, ele formulou uma importante estrutura aqui já, ó. Ó, tem estrutura de rejeição, bem como fez aqui, ó, tá? Então, para mim essa operação, pessoal, infelizmente eu não faria, tá? Porque a região era forte, mas aí olha que interessante que eu fiz para vocês, ó. Rompeu, pessoal. Rompeu sem deixar vestígios, tá? E aí? Você fica assim todo... Meu Deus, cara, por que eu não vendi e tal? Mas, pessoal, lembre-se, eu mesmo, particularmente, não gosto de entrar com esse cenário. Agora, se eu for entrar no rompimento, você concorda comigo que eu já estou entrando de maneira esticada no movimento? Lembre-se que eu falei sobre pullback ou pivôs. Tá? Ó. Se eu estou entrando rompendo, eu estou entrando atrasado e o mercado tende a regredir. Ele tende a fazer um repique antes. Então, não entrei na operação. Aí agora o mercado começa a corrigir, faz isso. Eu ainda, pessoal, não vou vender. Por que eu não vou vender? Tá longe da 9, as médias afastou, ele acabou de romper. Eu preferiria o quê? Que o pullback fosse ao menos até para testar esse fundo aqui como confluência, não é mesmo? Mas não foi, ó. Olha o que o mercado faz. Lindamente indo embora sem minha presença. Aí você fica puto, cabreiro, não é mesmo, pessoal? Por quê? Só que assim, tem como prever que o mercado ia dar essa porrada? Não tem como prever. E outro ponto, ele rompeu desse modo, você tem que aguardar. Veja que quando ele corrigiu aqui, pô, já afastou da média e tudo mais. Aí você vender nessa perca, tá. Se você opera com uma mão pequena e tudo mais, a venda foi até válida, né? Só que dentro do meu trade system eu não opero esse tipo de operação. Ainda mais depois de um rompimento forçado desse. Beleza? E aí, aqui são 4h40 da tarde já. No gráfico de 1 hora, o que o mercado sentiu lá embaixo, pessoal? O que a gente tem? A leitura também vai entrar no gráfico de 1 hora. Tá? Encontro preço média. Ele veio buscar a média de 200 aqui flat. Vai segurar? Não sei. Mas eu sei que tinha uma média lá. E eu vou vender esticado com a média lá? Não vou. Aí o mercado faz isso, ó. Opa, agora tá interessante para mim vender. Né? Agora ficou interessante. Só que é o que acontece. São 5h10 da tarde já. Se fosse um horário até antes, ia ser melhor ainda o movimento. Mas mesmo assim, pessoal, poderia pensar numa venda aqui na perca da mínima. Tá? Então aqui ele perdeu a mínima e abriu embaixo.
tá? Só que abrindo aqui, pessoal, também ficou bem confuso, tá? Ó, abriu a mínima, ele abriu embaixo e foi jogar lá em cima. E quando se aproxima da média de 20, rejeita totalmente. Só que o horário para mim entrar na operação dessa é bem complexo, como eu falei para vocês, tá? São 5 e pouco da tarde, a gente está pegando o horário de leilão das ações. O gráfico de 1 hora, ele particularmente encerrou em cima da 200 e o 15 minutos também, tá? Sentiu lá, ó. Beleza, pessoal? A gente encerrou o pregão, tá? Agora, olha que interessante o pregão seguinte. Esqueça aqui, eu vou dar um zoom neste tempo gráfico só. Mercado abre em gap de baixa, né? Tem um micro gap aqui. Na verdade, ele foi testar, retornou e veio para cá. Beleza? Ó, eu ainda não tenho nada para fazer aqui ainda. Só que o mercado, pessoal, ele vem com uma memória forte vendedora, as médias ainda estão caindo. Então eu pensar em compra aí, porque o gap é minúsculo, nem gap tem direito ali. Pensar em compra vai ser complicado, ó. Tá? Porque eu estou operando contra as médias se eu comprar, né? Aí o mercado faz o quê? Vem brigando, se aproxima das 50, você já sabe que você vai marcar essa região. E qual que é a probabilidade de romper para baixo? É alta. Por quê, pessoal? Junta os fatores. As médias já superou, né? A gente vem numa memória vendedora e você viu que ele rejeitou em cima da média de 50. Então, quando acontece isso, eu já estou preparado para pegar uma venda na ponta vendedora. Ó. Rompeu. Vou entrar ainda? Não, aqui eu estou entrando. Ah, Bruno, mas na terceira vela ainda é válido. O que eu fiz? Eu estou entrando na terceira vela, mas eu estou ciente que eu vou pegar o repique. Olha lá. E aí foi embora. Meu stop estava aqui. Com essa pancada que ele deu, meu stop tá aqui. Aí o mercado segue em queda. Beleza, pessoal? Então eu quero que vocês entendam o seguinte, que todos os dias o mercado vai variar na abertura. Então quando ele abrir, você fica ciente nos tempos gráficos. Olha como ele terminou o pregão anterior, porque tudo isso vai fazer a diferença no operacional de vocês, ok? Beleza, pessoal? Valeu!